Vamos a mais um vídeo sobre modularização, como criar nossos próprios módulos. Então, nós já vimos anteriormente como que nós podemos dividir um problema em subproblemas. Depois, nós vimos como nós podemos modularizar, como se escreve módulos. Então, vamos ver um pouco das vantagens e como que esses módulos são estruturados. No caso, Portugal. Então, vamos à modularização, então as vantagens. Obviamente aqui é o reaproveitamento de código, então o reuso. Então ao invés de nós colocarmos vários laços de repetição dentro da função principal, a função início, nós criamos módulos e na função início pode conter somente chamadas de função. Outra questão é a organização, então fica mais claro no código o que cada parte do código faz e com isso nós temos a legibilidade, o que se dá pelo nome dos módulos, das funções criadas, e uma flexibilidade que, ao nós solucionarmos genericamente um problema, por exemplo, preencher um vetor, a gente pode utilizar aquele módulo em diversos outros programas. Tá? Então, como escrever e ativar os módulos e funções, e vamos utilizar como exemplo, didaticamente, o Portugal, sendo que os conceitos aqui apresentados são extensíveis a outras linguagens de programação. Então, a estrutura sintaxe. No programa modularizado tem um módulo principal, que é a função início, a função main, a função que ela é criada automaticamente, normalmente nos ambientes de programação, como é o caso do Portugal Studio, como é o caso do NetBeans para o Java, como outros exemplos, e outros módulos que vamos chamar de funções de usuário. Tá? A gente usa para fins didáticos esse termo, funções de usuário. Então, além da função início, o programa conterá aqui outros módulos, né? Por exemplo, aqui o módulo A, o módulo B, com cada um com o seu código que resolve problemas específicos. Então, como que acontece no Portugal? Então, no Portugal aqui, primeiro nós temos que indicar, olha, é uma função, tá? Então, essa função, a gente coloca a palavra função na frente, assim como nós temos já na função início, tem na frente a palavra função, tá? Início, abre e fecha parênteses, as chaves que delimitam o bloco de instruções da função início. Nós temos aqui a mesma coisa, só que para um outro módulo. Tá? Então, nós temos a palavra função, módulo, tá? Então, função, que é obrigatória, aqui no caso de Portugal. Depois nós temos o valor de retorno, caso o módulo ou função retorne algum valor. Nós vimos um exemplo no outro vídeo. E nós temos aqui o identificador, que é obrigatório, porque a gente precisa de um nome. Quando a gente chama uma função, a gente tem que chamar pelo nome, e o nome é chamado pelo identificador. Depois nós temos necessariamente os parênteses, tendo parâmetros ou não. Então os parâmetros podem existir ou podem não existir, independente disso temos os parênteses. Se nós tivermos, temos que listar aqui quais são os parâmetros e quais são os tipos dos parâmetros. Tá? Então, o que são os parâmetros aqui? São os valores ou variáveis enviadas ao módulo para que ele possa realizar o seu processamento. Então, é tudo que o módulo precisa do meio externo, que pode ser a função início, pode ser uma outra função qualquer, e nós enviamos esses dados. Tá? E nós podemos passar nenhum ou vários parâmetros para um módulo. Então, tudo depende da finalidade do módulo e de como ele foi construído. Então, por exemplo, quando nós fazemos uso de um módulo, uma função, de uma biblioteca, por exemplo, a matemática, no Portugal, então nós temos que colocar o nome da função chamada e depois, entre parênteses, quais são os parâmetros, então os dados necessários para que o módulo resolva o problema. Então, o que é retorno? Então, o retorno de um módulo é o valor, valores que o módulo retorna ao local em que ele foi chamado. Então, quando um código é executado, então é executado linha por linha, e quando nós chegamos aqui a uma chamada de função, aí pode ser que a função nós estejamos a solicitar algum dado a ser retornado pela função. Então esse dado ele é retornado na posição da chamada de função. Então a execução
do código é feita aqui, acontece a chamada de função. Depois desta linha, a próxima linha a ser executada é a primeira linha da função chamada. Depois da função executada, aí então o controle volta para esta linha da chamada, só que neste caso, como se trata de uma função que retorna um valor, então no lugar da chamada de função, teremos aqui o valor retornado pela função. E este valor retornado pela função, ele é armazenado numa variável. Então, o retorno é armazenado numa variável. Tá? Caso não, nós tivermos uma função que retorna alguma coisa e nós não armazenarmos, não faz sentido nós temos um retorno. Tá? Então nós temos que salvar na memória o valor retornado por uma chamada de função. Tá? Então, os módulos da sintaxe em Portugal, no caso aqui de uma função que retorna alguma coisa, nós temos que primeiro definir aqui então, a palavra função, como nós já vimos. Nós temos depois colocarmos aqui a palavra seguinte, a função, é o tipo do valor que essa função será aquela que retornará alguma coisa. Então, no caso aqui, o soma-vetor, ele retornará um valor e esse valor é do tipo inteiro. Tá? Por isso que nós colocamos inteiro. Então, essa segunda palavra aqui depois da função é o tipo do valor retornado pela função. Tá? Então, depois disso, nós colocamos o nome do vetor, né, o nome da função, no caso aqui soma-vetor, e depois as variáveis que são recebidas como parâmetros. E nós temos que definir os seus tipos. Então, neste caso aqui, a função soma-vetor recebe um vetor, indicado aqui, um vetor de inteiros, então um vetor de inteiros, indicado aqui por entre colchetes, e um número inteiro, que a gente chama aqui de tamanho. Então, independente do nome do vetor fora do módulo, a gente vai tratar internamente no módulo como vet, neste caso aqui. Depois, quando nós temos aqui uma função que retorna alguma coisa, nós temos que colocar a palavra retorne. Só para reforçar, isso se trata da linguagem Portugal. Então, retorne, e a gente coloca aqui qual a variável que será retornada, qual o valor será retornado. No caso aqui desta função aqui, soma-vetor retorna uma variável que é o acumulador correspondente à soma dos valores, dos elementos de um vetor. Ele é declarado aqui como uma variável do tipo inteiro, tá? Então por isso que aparece ali a palavra inteiro depois da palavra função, que ela retorna um valor do tipo inteiro. Um outro exemplo aqui é um exemplo de uma função que não retorna qualquer coisa. Então nem toda função tem que retornar alguma coisa. E o exemplo disso é o imprime vetor. O que essa função faz? Ela percorre um vetor, elemento por elemento, e imprime na tela cada um dos elementos. Então, para isso, nós precisamos de um laço, um loop, em que a gente percorre, então cada elemento é impresso na tela. Então, neste caso aqui, nós não precisamos do comando retorne, porque esse módulo, essa função não retorna qualquer coisa, só imprime valores na tela. Então nós não precisamos colocar nada ao lado da palavra função. Mas nós precisamos necessariamente aqui do identificador, do nome, e de tudo que a função necessita para resolver o problema de imprimir valores de um vetor na tela. Então precisa do vetor em si e do tamanho do vetor. E aqui então nós não retornamos nada, nós apenas iremos fazer uma chamada de função. Então, sempre dentro das chaves para delimitar o bloco do módulo, nós colocamos aqui o código do módulo. Então, sempre tem que lembrar, ao criarmos um módulo, nós abrimos a chave e já fechamos. E depois nós colocamos já o código correspondente ao módulo. Então, como é que nós fazemos a execução e chamada dos módulos? Bom, então a chamada de módulo, chamada de função, representa a execução das ações contidas nele. Em seguida, a execução retorna para a instrução seguindo ao ponto da sua chamada, que poderá ser um módulo principal ou outros módulos. Tá? Então,
quando uma função é chamada, então a linha que chamou essa função é congelada, tá? É guardada de alguma forma, e a execução do programa continua na primeira linha da função chamada. Então o módulo é executado e depois do fim da execução deste módulo, para onde que o programa vai? Ele vai para a chamada da função e depois continuará a execução do programa. Então não existe ordem de definição dos módulos. Quando nós queremos escrever diversos módulos num mesmo programa, não importa a ordem em que estes módulos, essas funções de usuário, aparecem dentro do programa, do arquivo lá em que é criado o programa. Isso não tem necessidade da preocupação em colocar na ordem correta. Tanto faz colocar na mesma ordem de chamada ou numa ordem, seja ela qualquer. Então, quem determina a execução do módulo ou função é a sua chamada. Então, na função principal, quando nós tivermos chamadas de funções, são essas chamadas, a ordem dessas chamadas que importa, que é, na verdade, a execução do programa. Então, o módulo principal, a função início, é o primeiro a ser chamado, é uma função chamada automaticamente, não precisa de uma função para chamar a função início, então é chamada automaticamente, e outros módulos são ativados, são executados toda vez que forem chamados pelo nome. Então, a chamada de um módulo deve respeitar a sua definição. Então, nós temos o nome, a quantidade dos parâmetros, a ordem em que esses parâmetros aparecem, os tipos de cada um dos parâmetros, etc. Então, as chamadas da função soma-vetor, por exemplo, passando por dois parâmetros, atribuindo o valor do retorno para soma A e soma B. Então, no caso, soma-vetor é uma função que retorna um número inteiro, correspondente, neste caso aqui, ao acúmulo da soma dos elementos de um vetor, e esse valor é um número inteiro. Então, nós declaramos aqui que a função retorna um número inteiro, e retornamos um número, claro, inteiro. E nós, quando retornamos esse valor, nós vamos armazenar uma variável. E essa variável, adivinha que tipo que tem? Inteiro. Soma A é uma variável declarada como tipo inteiro, assim como soma B também é outra variável declarada como inteira. Então faz todo sentido nós pegamos os valores retornados de soma vetor, que retornam um valor inteiro, e guardarmos uma variável inteira. Então, também, as chamadas função imprime vetor, passando dois parâmetros, não há atribuição, pois a função não retorna nada. Então, nós não queremos obter dados após a execução das instruções aqui constantes na função imprime vetor. Nós queremos aqui, neste caso, apenas imprimir coisas na tela. Então, não precisamos armazenar nada, logo, não há uma atribuição aqui no momento de chamar funções que não retornam qualquer coisa. Então, qualquer função pode chamar outra função. Então, um módulo pode chamar a si mesmo? Então, sim, a resposta a esta pergunta é sim. O nome disso é recursividade. Esse é um conceito que está fora do escopo da disciplina de processamento da informação da Universidade Federal do ABC. E um exemplo de recursividade, apenas para ilustrar, é o exemplo do fatorial de um número. Então, por exemplo, o fatorial do número n é a multiplicação de n pelo fatorial de n menos 1. E qual é o fatorial de n menos 1? Ora, é a multiplicação de n menos 1 pelo fatorial de n menos 2. E isso continua até chegamos ao valor de 1. Então nós temos um conceito que é ilustrado de acordo com o próprio conceito. Mas, como eu falei, este conteúdo não faz parte do escopo da disciplina Processamento da Informação da Universidade Federal do ABC. Então chegamos ao fim de mais um vídeo sobre módulos.